receber o Alexandre Exótico, trabalhador aqui da Casa de Jesus, e ele nos traz o tema Vá e Faça Você Mesmo. Que Jesus te ampare. Boa noite a todos. Jesus nos envolva. Duas mulheres conversavam preocupadas com seus filhos. Uma delas, Maria, mãe de Jesus, e a outra, Isabel, mãe de João o Batista. Maria então dizia para sua prima: sabe, Isabel, por esses dias estivemos no templo de Jerusalém, nas comemorações costumeiras de nossa crença, e Jesus, conversando com os sacerdotes, apesar da pouca idade, deixou a todos espantados. Jesus falava do Pai como nunca havia sido falado, e aqueles doutores da lei, espantados, perguntavam de tudo para ele. Voltei para casa preocupada como poderia ser o seu futuro. Pensando nisso, busquei Eleazar para que ele utilizasse dos conhecimentos que ele tinha nesse tempo para interceder por Jesus nos seus estudos. Voltei para casa com a promessa de que Eleazar cuidaria disso e, conversando com José, me tranquilizei. Mas no dia seguinte, Jesus, como se soubesse tudo que passa no meu mundo íntimo, me disse: que queres que eu faça, minha mãe? Por acaso não tenho dado o testemunho da comunhão que tenho com o Pai que estás nos céus? Olhei para ele espantada com a pergunta e disse: mas meu filho, sou tua mãe, não é justo que eu cuide do seu futuro? Sim, minha mãe, mas eu já estou com o Pai. Porém, meu Pai espera que eu dê o exemplo em todas as atitudes enquanto no corpo físico. Por isso, buscarei a escola melhor. E Maria diz que no mesmo dia ele procura José em sua carpintaria e pedisse com humildade que ele o admitisse nos trabalhos do Pai. José então aceita e desde então, como se quisesse nos ensinar que a melhor escola para Deus é do lar e a do esforço próprio, Jesus, trabalhando junto do Pai, enche a casa com seu amor e sua alegria. Esforço próprio. Então Jesus, essa passagem que está no livro Boa Nova, no capítulo 2, Jesus e o Precursor, tem toda uma história um pouco maior, falando de João Batista, mas nesse trecho conta que Jesus, desde jovem, já dava o exemplo em sua casa. Essa passagem conta aquela história que está na Bíblia, que Jesus havia sido deixado com o sacerdote aos 12 anos de idade. Então, Humberto de Campos relata alguns acontecimentos com Jesus em seu lar. E esse esforço próprio, se é um exemplo de Jesus, é algo que temos que buscar também no nosso dia a dia. Se somos espíritos imortais, conforme a doutrina nos mostra, por que estamos aqui na Terra, no corpo físico? Qual o propósito da encarnação? Kardec faz essa pergunta, que é a de número 132 no Livro dos Espíritos, e ele pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Se somos criados à imagem e semelhança de Deus, espírito imortal, por que tenho que mergulhar no corpo físico? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, temos bastante trabalho a fazer. Fomos criados simples e ignorantes, e devemos chegar à perfeição dada a criatura chegar. E eles continuam: mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Então, quando estamos no corpo físico, através dessas vicissitudes ou os viés da vida, vamos desenvolvendo em nós as virtudes e deixando para trás os vícios e controlando melhor a nossa vontade e os desejos.
E eles continuam ainda. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o Espírito em condição de cumprir sua parte na obra da criação. Então todos temos um compromisso com a criação, conforme o progresso que já alcançamos. Alguns no lar, outros na sociedade e assim por diante. Jesus hoje com o compromisso de guiar todos aqui encarnados e desencarnados ligados ao planeta Terra. Então temos que, através do nosso esforço, no mergulho no corpo físico e também nos estudos que fazemos na espiritualidade, conforme a doutrina espírita nos mostra, nos desenvolvendo para alcançar essa perfeição que Deus quer que cheguemos. Então, continuando um pouquinho, o Kardec faz no terceiro livro, ou terceira parte do Livro dos Espíritos, que é o capítulo de Leis Morais. Ele é dividido em 11 capítulos. O primeiro fala da lei divina, que vai falar da lei como um todo, e depois ele relata as 10 leis morais. A primeira é a lei de adoração, que vai tratar da adoração de nós como seres humanos e a Deus, E depois a segunda lei, que queremos aqui trazer para as nossas reflexões, que é a lei do trabalho. E o Kardec faz algumas questões, eu trouxe duas desse capítulo, que a 674 é: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem. O Kardec fez a pergunta quase correta, eles só invertem o sentido dela. O trabalho é uma lei da natureza, e que por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Então nessa resposta já temos alguma reflexão. Se estamos achando que o trabalho está excessivo, é porque temos mais necessidades do que realmente precisamos, ou estamos buscando prazeres que não são necessários. Então, se achamos que estamos trabalhando muito, devemos rever algumas questões. A próxima questão que ele faz é a 675. E Kardec perguntou: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Só quando eu saio para ganhar o pão do corpo, quando eu saio para conquistar as minhas vestes no dia a dia, para cuidar da minha família, adquirir um teto, é que eu estou trabalhando? Os Espíritos são bastante categóricos nessa resposta. Não. O Espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, como vimos já na proposta da encarnação que Deus faz, desde o momento que nos ligamos ao corpo físico, estamos trabalhando em nosso próprio desenvolvimento. Então, toda atividade no bem e toda proposta útil de aprendizado e de reflexão é útil. Então, nem sempre uma atividade material ela é tão útil quanto, às vezes, uma atividade que parece ser de repouso. Às vezes, quando entramos em reflexão, tiramos aquele momento para refletir, às vezes fazemos mais por nós mesmos, pelo Espírito que somos, para modificar nossas atitudes e passamos a progredir realmente. E às vezes, trabalhando muito sem dar atenção à real necessidade que o nosso Espírito tem, que nós mesmos temos, pois o corpo é uma veste, às vezes ficamos patinando, sem progredir muito. Então é bastante importante a gente fazer algumas reflexões com relação ao real trabalho que estamos fazendo aqui na Terra. E com relação ao dever, que é assim que ele coloca essa questão no Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec traz uma comunicação do espírito de nome Lázaro, no capítulo 6 de Perfeitos. E o Lázaro dá um texto todo maior, mas ele traz um trecho que é bastante interessante. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma e, em seguida, para com os outros. Temos deveres para conosco e para com o nosso próximo. Progredimos individualmente, mas o nosso progresso ele é entrelaçado com o progresso do nosso irmão. Por isso que devemos nos preocupar conosco, sim, mas também com o nosso próximo, para que o nosso progresso não interfira no outro
né, ou as nossas dificuldades que ainda apresentamos. Ele se encontra, o dever é a lei da vida, ele se encontra nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Ou seja, por isso a encarnação. Desde pequeno vamos aprendendo algumas coisas que o corpo físico nos propõe, como o cuidado dele mesmo, né? Seja na higiene pessoal, e vamos aprendendo a ter certas responsabilidades, para depois, mais tarde, isso entra no automatismo, mas começamos a ter atividades mais complexas. E o espírito, dessa forma, em cada vez que retorna para cá, progredindo um pouco mais, os atos elevados que ele vai praticando aumentam, né? Então vemos, por exemplo, alguns espíritos com atitudes que modificam uma sociedade, que modificam todo um complexo de pessoas como reflexo de suas atitudes, né? Então, nesse cumprimento do dever que a gente vai progredindo pouco a pouco. E para resumir um pouco, o Emmanuel tem um poder de síntese bastante grande, num livro que se chama Emmanuel mesmo, né? O mesmo nome do espírito que ditou isso através do nosso querido Chico. E ele traz o pensamento do Emmanuel sobre diversas questões que ele era indagado na época. Ele traz assim: o essencial é meter mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração primeiramente, afinando-o com a lição de humildade e de amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, as suas cidades e os seus países, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos orbes elevados, conforme as nossas narrativas do futuro, do infinito. Então, se nós investirmos o nosso esforço na modificação do nosso coração, colocando o Evangelho, que é através da lição de humildade e de amor que ele nos traz, nós nos modificamos e passamos a irradiar o desejo de modificação do próximo. Aqueles que nos cercam começam a enxergar a gente como alguém que houve uma mudança real, porque o Evangelho transforma a vida das pessoas. Então, essa mudança é bastante significativa quando a gente passa a empregar os ensinos de Jesus na nossa vida, porque ela modifica os lares, modifica cidades e países, né? E depois como um todo na terra. Essa transformação é bastante clara que é só nossa. Às vezes a gente tenta fazer primeiro buscando a transformação do outro, né? Querendo impor alguns valores que aprendemos por causa dos nossos estudos, mas sem nos transformar realmente. Então, a transformação tem que ser primeiramente em nós. Então, pegando alguns exemplos de trabalho que nós temos no nosso dia a dia, a gente percebe que podemos cumprir com os nossos deveres e trabalhar, por exemplo, em família. De que forma? Educando os nossos filhos. O Espiritismo nos traz que os espíritos que vêm no nosso lar são irmãos que através da permissão divina, nascem entre a gente e temos o compromisso com a sua educação, seja intelectual ou moral, para que a gente, transformando ele nos seus primeiros anos, depois ele possa continuar progredindo, né? Mas é nosso compromisso e é um trabalho que devemos nos esforçar a fazer. Podemos cumprir com os nossos deveres e transformar e trabalhar em família, honrando os nossos pais. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é um grande mandamento, mas a honra aos pais, que Jesus mesmo diz, é porque, nos dando a vida, já ganhamos um grande presente por causa do encontro de nossos pais. Então a honra, o respeito, né, o carinho, o cuidado, né, conforme a vida vai nos apresentando, é de bastante valia, né, porque a honra é justamente esse respeito, porque o amor devemos a todos, porque somos todos irmãos, mas nesse momento, quando estamos no papel de filho, devemos honrá-los e reconhecer o valor, né, que ele nos deu. Evangelizando através do exemplo,
Porque o evangelho falado não modifica as pessoas. A gente só consegue evangelizar alguma outra pessoa quando é de coração para coração. Quando temos o nosso coração incendiado, o nosso coração que resplandece esse evangelho de Jesus, o próximo percebe e aí nós conseguimos evangelizar, né? Porque temos Jesus no centro de nossas vidas. Então a evangelização é um trabalho, mas ela se dá principalmente pelo exemplo. Então requer um esforço anterior nosso de modificação e de estudo. E o estudo que pode ser feito através do evangelho no lar. Então é nosso trabalho, por exemplo, cultivar o evangelho no lar, reunindo aqueles que amamos que estão sob o nosso teto. Semanalmente, como é a proposta da doutrina espírita, ou mais, mas pelo menos semanalmente um tempo, porque estudando juntos nós conseguimos aprender um com o outro. Um tem um pouco mais de paciência, o outro tem outra virtude, alguém tem alguma dificuldade que é apresentada nesse estudo, e estudando o Evangelho a gente consegue progredir em conjunto, porque aí cada um se transforma e o lar vai se modificando, né? Porque a prece diária, individual, todos devemos fazer, mas essa reunião familiar é bastante importante. Transforma família. Aniceto diz que quem cultiva, no livro Mensageiros, quem cultiva o Evangelho no lar, cria um ponto, como se fosse um templo em seu lar, em qual a espiritualidade passa a proteger e amenizar as dificuldades que ali se passam. Podemos cumprir com os nossos deveres e trabalhar no nosso trabalho, né? Onde a gente ganha o nosso pão. De que forma? Ajudando os colegas e contribuindo para a honra da nossa profissão. Então assumimos algumas profissões, cada um tem o seu papel na sociedade, né? Cada um tem o seu compromisso social com o seu trabalho, então devemos honrar e agir corretamente no nosso dia a dia, porque vamos pouco a pouco melhorando essa sociedade. Podemos trabalhar sendo justo e imparcial nas relações. Aqui às vezes a gente erra um pouco. O Espiritismo fala bastante das antipatias e simpatias que temos uns pelos outros, né? Mas no nosso trabalho a gente tem que tomar bastante cuidado para que às vezes tendo alguma antipatia que a gente tem que trabalhar, a gente privilegiar aquele colega quando aquele que temos simpatia, na verdade, né? Privilegiar aquele que somos simpáticos mesmo quando ele está no erro, né? E aí às vezes, em detrimento daquele que não gostamos tanto, né? Acabamos sendo injustos. Então é bastante necessário a gente perceber essas dificuldades que temos no nosso dia a dia, para que a gente consiga ter relações mais justas e mais fraternas, né? E ir trabalhando pouco a pouco essas antipatias para que elas se eliminem. E nunca desprezando as nossas obrigações, seja aquele que nos contrata, ou quando somos empresários, montamos, né, um empreendimento e a sociedade tem uma expectativa da gente, temos que cumprir com essas expectativas do nosso dia a dia, para que a gente vá entregar aquilo que prometemos, né? Podemos cumprir com os nossos deveres e trabalhar no uso do nosso corpo físico. Como já dissemos, somos espíritos imortais, que mergulhamos no corpo, que é uma veste, mas que requer todo o nosso cuidado. Ele tem um tempo de validade, mas temos que cuidar com muito amor e bastante carinho. Evitando, por exemplo, excessos de toda a ordem. Então, seja ele alimentício, no consumo de bebidas, ou qualquer outro excesso que a gente venha fazer, temos que ter bastante atenção para que não aconteça. O corpo é uma máquina feita por Deus, com bastante perfeição, mas que tem os seus limites, justamente para que a gente aprenda a corrigir essa nossa vontade dos excessos que temos às vezes, né? Então melhoramos a nossa vontade, evitando tudo isso. Podemos trabalhar no uso do corpo, modificando os nossos pensamentos. A doutrina espírita tem, em toda a sua literatura, bastante informação com relação ao pensamento, da influência que ele faz nos nossos dias, né? E que isso tudo, em algum momento, acaba refletindo no nosso corpo físico. Então,
devemos cuidar dos nossos pensamentos, modificando, porque quando nós pensamos, depois imprimimos a vontade e vamos criando uma aura boa ou ruim conforme a qualidade desses pensamentos, né? Então, se a gente quer ter saúde e que não venha prejudicar depois o nosso corpo físico, é bastante importante que a gente modifique o padrão dos nossos pensamentos. Evitando atividades em excesso superior à resistência do corpo, seja por trabalho, seja por atividade física rotineira, por excesso de lazer, falta de sono, né? Então, isso também é bastante importante que a gente cuide no nosso dia a dia, evitando esses excessos, porque o desgaste é bastante grande, né? E depois chegamos na espiritualidade, numa situação com esse descaso que tivemos com o corpo. E querendo refletir um pouco sobre o trabalho, nós já buscamos uma casa que recebe o seu nome, mas na questão 625, o Kardec querendo saber, né, quem é aquele que nós devemos buscar, seguir realmente, né? Ele pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, Jesus. Então Jesus é esse grande guia que sabe o caminho, que nos guia confiante no nosso planeta. Ele é o governador, o irmão maior, que já passou por todas essas vicissitudes. Então é bastante importante que a gente reconheça nele como esse grande modelo para que a gente possa segui-lo. E Emmanuel, fazendo isso com relação ao Evangelho de Jesus e o seu trabalho, né, no dia a dia, quais eram as profissões? Ele faz uma relação entre as profissões que Jesus exercia no seu dia, né? Ele diz que o ministério do Senhor, ele é de ação e movimento, né? Como ele dizia que o pai dele trabalhava, e ele trabalha também, a gente buscando segui-lo também devemos trabalhar incansavelmente, mas Emmanuel diz que Jesus era o grande médico, não descansa no auxílio efetivo dos doentes. E realmente, no estudo do seu Evangelho, a gente percebe diversas curas, a gente encontra diversas alterações que ele faz, até às vezes no corpo físico, que são chamados milagres de Jesus, né? Mas que ele não estava somente preocupado com o corpo. Assim que ele exercia aquela cura, ele se preocupava com o principal, que era o espírito imortal, e dizia, ide e não peques mais. Essas palavras na boca de Jesus representam para o espírito imortal uma grande modificação, né? Parece que é pouco, mas quando Jesus nos diz, é bastante significativo. Então, temos que modificar, né? Justamente que também a doutrina espírita depois vem dizer mais claramente, né, as modificações, seja de padrão de pensamento ou de atitude, né, do lar e assim por diante, para que a gente venha obter essa saúde. Era o grande professor, não se fatiga repetindo as lições. E realmente Jesus repetia as lições, seja no dia a dia com seus apóstolos, ou entre aqueles que não compreendiam as leis divinas até então, e ele falava por parábolas, às vezes abertamente também, como ele falava com Nicodemos, né? Então Jesus, sempre o professor, preocupado com os ouvintes dele. Em algum momento, por exemplo, no mesmo lugar ele conta 3 parábolas, porque ele tinha 3 públicos, entre elas a do filho pródigo, né, o óbolo da viúva, e ele vai contando para cada público que estava ali presente, para que a compreensão fosse maior, né? Então ele era esse grande professor. Um grande juiz também, que exemplifica a imparcialidade e a tolerância. Vemos no Evangelho, por exemplo, quando as pessoas corriam atrás da mulher adúltera, e ele tranquilamente escrevia no chão, queriam apedrejá-la, mas ele dizia que fizesse aquele que não tivesse nenhum pecado. Todos se afastaram, ninguém fica, e ele diz, nenhum dos seus acusadores estão mais presentes, eu também não te acuso, ide e não peques mais, né? Então ele também incentivava a renovação das atitudes. Ele era o grande benfeitor, que espalha sem cessar as bênçãos do amor infinito, né?
Jesus, temos diversos casos, mas também tem algumas passagens que conta que ele ia para um monte ou para a praia, em algum lugar, e se a gente for imaginar que as pessoas iam atrás dele, justamente porque ele era esse grande benfeitor, que acolhia todos, que tinha um sorriso, um abraço fraterno, não condenando a ninguém, ensinando. Então era aquele irmão amoroso que acolhia o tempo todo, né? Por isso que ele era tão procurado pelas pessoas, com o seu grande magnetismo e o seu grande amor. O sábio que coloca a ciência do bem ao alcance de todos. Ele também diz que o que ele fazia poderia ser feito por nós e ainda maiores coisas, né? Ele não se colocava numa posição exclusivista, né, de que aqueles conhecimentos eram deles, né, dele apenas. Pelo contrário, ensinava e dizia que se a gente tivesse uma fé do grão de mostarda, faríamos muitas coisas, né, moveríamos montanhas e assim por diante. Então é um sábio que veio compartilhar, através da sua vida aqui na Terra, todas essas lições. O grande advogado, que defende os interesses dos fracos e dos humildes. E a gente percebe, né, que bastante casos, por exemplo, né, daqueles que se aproveitavam da fé das pessoas, né? Jesus era bastante contundente com a hipocrisia, né? Então ele defendia aqueles menores que eram torturados psicologicamente por aquelas pessoas. E o trabalhador divino, que serve a todos sem reclamação, sem esperar reclamação e sem recompensa, né? E Jesus, por 33 anos, 3 anos apenas, né, desde o primeiro milagre, e no final a gente condena ele, e ele ainda intercede por nós, pedindo que o Pai não colocasse aquele erro que estava sendo feito por todos aqueles ali presentes, né, em nós mesmos, né? Então, demonstrando até no último momento o perdão e o amor. Então o trabalho é grande e a gente percebe que devemos nos modificar incessantemente através do nosso dia a dia, né? Então, para cumprirmos com o nosso dever, percebemos que a nossa mudança e renovação das atitudes para o bem é fundamental. E como fazer essa reforma, né? Jesus conta, por exemplo, a parábola do semeador. O semeador sai a semear e ele relata 4 terrenos. Um dos terrenos apenas era o terreno fértil e que receberia semente e ela vingaria. Os outros 3 são terrenos em que essa semente não iria. Temos que prestar atenção em qual terreno está o nosso coração, para que a gente venha elaborar, modificar, investir os nossos esforços, né? Se é para tirar os espinhos, ou recolher do caminho a pedra, e assim por diante. Então, modificando essas atitudes, nós teremos um coração que é o nosso esforço, né, que é o que nós recebemos de Deus, o nosso próprio pedaço de terra, para que essa semente caia em nosso coração e o Evangelho frutifique. E o Kardec, preocupado em como fazer essa modificação, de que forma a gente poderia fazer, ele faz 2 questões. Uma delas é: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? Ou seja, como eu posso progredir, me melhorar e ainda conseguir evitar as más tendências que eu tenho? Como eu posso evitar a fazer aquilo que eu não quero mais fazer? Aí os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, nos conhecendo, a gente consegue identificar as dificuldades que apresentamos e nos modificar. Só que o Kardec, não satisfeito, ele diz que isso dessa forma é bastante interessante, né? A pergunta ele já explica: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo, né? Então, se nos conhecermos é a forma que vamos encontrar para nos modificar, como fazer para se conhecer? Porque a gente acaba se enganando, ou vendo algumas virtudes que a gente não tem, ou em alguns casos a gente também enxerga defeitos que não temos, né, e nos culpando mais do que devíamos, e vamos estacionando. Então, como a gente pode se conhecer realmente e identificar onde devemos melhorar? E essa questão que é 919A, quem responde foi
o espírito de Santo Agostinho. Ele esteve na Terra entre nós, no século III, mais ou menos, e a gente percebe que Santo Agostinho, quando estava na Terra, eu acredito que é por isso que talvez ele tenha sido a pessoa que respondeu, o espírito que respondeu essa questão, porque ele escreve um livro de nome Confissões. Nesse livro, que ele diz ser um grande hino de amor a Deus, pelas coisas que o Evangelho havia feito desde a sua conversão, ele passa a confessar todos os atos da sua vida, desde o ventre de sua mãe. E ele vai confessando as dificuldades que ele encontrava, pedindo perdão e fazendo essas confissões. Ele é considerado um dos pais da igreja. E um dos casos conhecidos é o roubo da pera, que ele ia com os amigos dele, ainda criança, e corria pelos pomares da região, roubavam as peras e vinham os que faziam o plantio atrás das crianças e eles fugiam. E ele dizia que ele deveria corrigir aquilo porque era pela malícia e pelo prazer do furto que ele fazia e não por uma necessidade de alimentação. Então a gente percebe por esses casos que realmente ele buscou dentro dele o que ele deveria modificar, porque quando ele cresceu, provavelmente essa malícia saiu do roubo da pera para outra situação um pouco mais grave. Então, identificando isso já desde muito jovem, ele busca na sua adultice. E ele começa dizendo assim, com relação ao meio de conseguir essa modificação: fazei o que eu fazia quando estava entre vós na terra. Todas as noites, antes de dormir, eu passava o meu dia em revista e perguntava a mim mesmo se não havia deixado de cumprir algum dever no meu dia. Então, quando ele ia se deitar, ele passava a refletir com tudo que ele havia feito desde o amanhecer. O que ele tinha cumprido de dever ou deixado de cumprir. Olha a visão que ele tinha do seu dia. Então, ele ia avaliando cada situação, sorriso provavelmente, um trato com alguém, como ele acordou com aquelas pessoas que estavam próximas a ele, e assim por diante. Se ele havia feito todo o bem que ele deveria ter feito. E ele continuava: perguntava a mim mesmo se ninguém tinha algum motivo para se queixar de mim. Então a gente percebe que a primeira questão que ele se fazia era com relação a ele mesmo, e agora a preocupação com o próximo, como a gente já viu anteriormente, que é necessário. Então ele se perguntava para saber se alguém tinha alguma coisa a se queixar dele. E quantas vezes levantamos, passamos os dias, as pessoas têm diversas situações para se queixar de nós mesmos, e não nos importamos com isso, não queremos saber se isso é importante ou não, mas na verdade essa atitude, essa modificação é importante para nós mesmos, porque a conquista é esse esforço que devemos fazer. Perguntava a mim mesmo se havia feito algo que censuraria quando feita por outra pessoa. Então ele revia as atitudes. Se ele tinha feito alguma coisa que ele não, se fosse outro que tivesse feito e ele não concordaria, então ele já ia rever essa situação. Então, às vezes a gente toma algumas atitudes achando que está tudo tranquilo, mas se a gente imaginar que foi o outro que fez, como iríamos encarar essa situação? Iríamos gostar daquela atitude? Ele continua: perguntava a mim mesmo se havia praticado alguma ação que não ousaria confessar. E fazemos no nosso dia a dia diversas coisas ao escondido, desde o amanhecer até a hora de dormir. Nos escondemos nesses pequenos atos, fazemos, e depois voltamos, mas é uma atitude errada, independente se alguém que nos conhece viu ou não, porque Deus vê todas as coisas. A espiritualidade, o nosso mentor, aqueles amigos que estão para nos auxiliar, estão enxergando essas ações que a gente não confessa, mas só para aqueles que estão encarnados aqui com a gente. Porque bastante gente, como Paulo dizia, estamos diante de uma multidão de testemunhas. Perguntava a mim mesmo se Deus me chamasse. Neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada é oculto. E às vezes a gente toma algumas atitudes,
brigamos com algumas pessoas e depois, no momento do desenlace do corpo físico, a gente fica imaginando que vai encontrar com essas pessoas que não tivemos tantas afinidades. Mas aqui também essa questão a gente pode pensar com todos que amamos, né? Um irmão, um avô que já partiu, um pai. Quando a gente reencontrar, que a doutrina espírita deixa tão claro que a gente vai achar, será que eu vou me envergonhar das minhas atitudes ou eu vou poder olhar com muito amor e carinho e feliz pelo decorrer da minha vida? Quando encontrarmos essas pessoas que amamos, que forma vamos temer esse olhar, vamos abaixar a cabeça envergonhado ou vamos ficar felizes em reencontrá-lo, né? André Luiz, quando encontra sua mãe, e ele havia percebido, então, tanto tempo que ele havia desperdiçado, né, e ele demora até um pouco para encontrar sua mãe no nosso lar, ele teme um pouco, né, mas a mãe dele o acolhe com muito amor. Mas é esse temor que a gente também tem que refletir. E aí ele dá algumas dicas. Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. Examinando a situação, a gente encerra a lei áurea, né? Que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Se a gente passar o dia todo sem nenhuma falta, o que é bastante impossível nos dias de hoje, pelo menos na nosso patamar evolutivo. As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão o mal que precisa ser curado. Então é bastante interessante que ele não se vitimiza. O que ele pensa? Ele pensa, eu encontrei uma virtude, mantenho essa atitude, então tranquilo. A minha consciência não me apontou nenhum mal a ser modificado. Porém, se eu encontro algum mal, eu não fico me culpando ou estacionando no meu dia a dia. Eu passo ao quê? A curar esse mal. Vou modificar minhas atitudes. Vou renovar os meus atos e no dia seguinte fazer melhor. Né? E aí, ele foi, pouco a pouco, melhorando. Outra dica que ele dá é: quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis ser praticada por outra pessoa. Se a censurais nos outros, ela não poderia ser mais legítima caso você fosse o autor, porque Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Então, se a gente não, depois que faz um ato, está fazendo essa revista, né, do nosso dia a dia, fala, essa atitude que eu tomei é certa ou errada? Né? Eu deveria ter feito ou não? Se eu fico na dúvida, é só colocar a mesma atitude com o próximo fazendo. Se você achar que aquilo estava errado com o outro fazendo, a lei divina é uma só, é única e não julga as pessoas diferente, né? Ela não avalia as pessoas de forma diferente. Então a lei vale para todos de forma igual. E aqui também uma dica que ele dá é: procurai saber o que pensam os outros e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, já que estes não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como conselho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Né? Então, a doutrina espírita nos mostra que, às vezes, esses irmãos que aqui diz como, ele coloca como inimigo, mas são esses irmãos que temos dificuldades, estão junto conosco, na mesma família, debaixo do mesmo teto. E, às vezes, naqueles momentos de ira, de duelo que temos verbal, ouvimos coisas que ferem o nosso orgulho. Às vezes é Deus querendo nos mostrar uma atitude que estamos tendo de forma equivocada. Não percebemos aquilo, né? Mas como Deus quer que a gente seja advertido com mais franqueza, Ele coloca próximo a gente para que a gente modifique, renove. Né? Então, a gente tem que reavaliar essas situações que a gente encontra no nosso dia a dia. Francisco de Assis tem uma história que, quando ele chega no mosteiro, ele bateu, e o rapaz que ele disse, eu sou Francisco de Assis, e era um mosteiro franciscano, o rapaz não conhecia, e ofendendo ele, manda ele embora, porque ele era um mendigo qualquer, né? E Francisco de Assis realmente se apresentava dessa forma. E ele começa a comemorar, o Frei Leão diz para ele, mas o que você está comemorando? Ele fala assim, Deus me disse um monte de coisa através daquele rapaz.
Aqueles impropérios são atitudes que devo modificar, né? Então, a gente percebe que esses espíritos que já estão em uma atitude de renovação constante, vêm às vezes nessas dificuldades, não um ferimento no orgulho, como às vezes a gente percebe, né? Mas uma dica de Deus para as coisas que devemos mudar. E para encerrar, eu gostaria de contar uma história que está no livro Jesus no Lar. Ele é um livro que foi psicografado através do Chico, pelo espírito de Neio Lúcio. Neio Lúcio recolheu algumas histórias de Jesus que não estão nos livros bíblicos, então, mas que na espiritualidade são bastante comentadas. São histórias de Jesus na casa de Pedro, quando no dia a dia ele comentava ou a escritura que tinha disponível, porque o evangelho estava sendo escrito por ele mesmo, né? Através de sua vida, do seu evangelho, da sua experiência na carne, mostrando como é o modo real de viver, né? Que o evangelho vem trazer justamente isso, a experiência de um Cristo quando encarnado. E Neio Lúcio traz esses contos que são bastante interessantes, os comentários de Jesus, de diversos temas. E no capítulo 26, tem um que ele chama o valor do serviço. E ele começa dizendo: Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. E Jesus disse: um certo fariseu que cuidava da lei nos seus detalhes. Todos os dias no templo ele estava cuidando dos rituais então daquele tempo. Sua roupa era toda perfeita, com caimento impecável. Conhecia a lei e os profetas quase de cor, chegando a decorar os textos mais conhecidos de então. Quando esse fariseu passava na rua, devido à tamanha reverência que as pessoas tinham por causa da sua conduta no dia a dia, até as crianças chegavam a se curvar. Porém, um dia, numa cidade vizinha a Jerusalém, uma doença se instalou, levando algumas pessoas até a morrer. Essa doença atacando muitas pessoas nessa cidade vizinha, e um benfeitor espiritual, na qual a divina providência encaminha para socorrer esses aflitos. O amigo desce do mais alto e se lembra de tal fariseu, que havia se comprometido bastante e que cuidava da lei no seu dia a dia, frequentava o templo, então ele vai tuí-lo. E aquele fariseu, muito preocupado com as suas atividades no dia a dia dele, sem dar ouvido à sua intuição, começa a não perceber o que o anjo necessitava, pois ele precisava de mãos de alguém aqui na terra. Então, a doença não dava tréguas, as pessoas continuavam sofrendo. O anjo ainda busca mais algumas outras pessoas, esse benfeitor espiritual ia intuindo cada um, mas todos eles presos no dia a dia daquele local. Mas em algum momento ele encontra o ex-malfeitor arrependido no seu coração, realmente arrependido. E pelos laços do pensamento invisível, ele coloca uma semente para que ele fosse cuidar daquelas pessoas. Aquele ex-malfeitor, percebendo uma oportunidade de remissão de tudo que havia feito, se alegra e corre para essa cidade. Montam tendas, prega o bom ânimo, enterra aqueles cadáveres insepultos na época. Recebe as crianças que haviam perdido seus pais e ia cuidando de um por um com muito carinho. Então Jesus encerra dizendo: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos
possam desfrutar o celeste convívio. Então, que nós sejamos como esse último, que vindo aqui receber esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, que a gente vá pelo nosso esforço próprio se melhorando, mas que tenhamos sempre essas mãos entregues ao Senhor, para que a gente possa consolar e ajudar a todos os aflitos que temos no nosso caminho. Muito obrigado, boa noite.